Voltamos agora, 11 horas e 24 minutos. Nós estamos aqui no nosso estúdio com a doutora Larissa Zucca. Ela é médica obstetra, ginecologista e a gente vai bater um papo agora bem bacana sobre as delícias e desafios da profissão, principalmente enfrentados agora em época de pandemia do novo coronavírus. Ela é a terceira entrevistada do nosso quadro Saúde em Foco, que começou na segunda-feira. Vamos bater um papo aqui com a doutora, ela já está aqui. Doutora, obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Agradeço a oportunidade de poder somar com vocês. Sim, ótimo, vai somar bastante. Doutora, se apresenta um pouquinho aí para todo mundo que está assistindo a gente aqui pelo Facebook, nos ouvindo pela 99,5. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Meu nome é Larissa Zucca, eu sou médica ginecologista obstetra, não sou natural daqui. Eu vim do interior do estado de São Paulo, me formei na cidade de São José do Rio Preto, na FAMERP, fiquei 11 anos lá entre faculdade, especialização, residência. E cheguei aqui em 2015, faz 5 anos que estou aqui, fazem 5 anos já. No começo desse ano, faço parte da equipe Florescer com Amor, as outros profissionais que tiveram aqui no começo da semana também são parte da equipe, né? E esse ano trabalhando de forma diferente, mas desde que cheguei aqui em Três Lagoas, trabalhando tanto na área da ginecologia quanto na área da obstetrícia. Eu não trabalho na parte de plantão, né? Não trabalho diretamente no plantão, mas atendo tanto no consultório, como faço meus atendimentos também pelo SUS, na unidade do Vila Nova, no Miguel Nunes. Doutora, e o que mudou aí na sua rotina agora em épocas de pandemia, né? A gente sabe que as unidades de saúde, principalmente, né, dos bairros, registraram uma queda no número de atendimentos, o que alguns profissionais relatam ser preocupantes, porque as outras doenças continuam existindo, né? Como que ficou essa questão, tanto da ginecologia quanto da obstetrícia? Num primeiro momento, quando a gente teve o decreto de paralisação e tudo permaneceu fechado, a gente manteve apenas os atendimentos de obstetrícia. O pré-natal, ele não pode ser parado, né? A gestante continua, a gestação continua evoluindo, e vem as intercorrências decorrentes da própria gestação. Então, é um segmento que não pode ser interrompido mesmo em época de pandemia. Nesse primeiro momento, então, mesmo no meu consultório e na UBS, a gente manteve só atendimento de obstetrícia. E aí, passadas essas 2 semanas, a gente foi retornando com os atendimentos de urgência em ginecologia. Então, para evitar que essas pacientes procurassem um hospital ou unidades de pronto atendimento, onde existiria um risco maior dela se expor à contaminação pelo coronavírus, para resolver o problema dela ali logo em consultório, né? E também com as gestantes, mantendo o mesmo atendimento. O que a gente tem feito é espaçado as consultas, né? Para evitar que fique muita gente em sala de espera, pedir para que não leve acompanhante, lembrar de usar a máscara, né? Não pode mais entrar nos estabelecimentos sem máscara, mesmo em consultório médico. Então, durante a consulta, ela precisa estar usando máscara, higienizar as mãos, enfim. Evitar ficar conversando ali, porque às vezes se conhecem nas salas de espera. Então, evitar esse contato. É isso que a gente tem feito, mas o pré-natal, lembrando que ele não pode parar, né? Então, apesar da queda para as outras especialidades, os obstetras mesmo acabaram não sentindo tanto, porque as doenças da gestação, elas continuam e as gestantes não podem deixar de ser assistidas, tanto o SUS, quanto particular, quanto convênio. Esse segmento tem que continuar. Doutora, e as gestantes, elas fazem parte aí do grupo de risco para o coronavírus? Fazem sim. Inicialmente, né, é uma doença que vem evoluindo, né, e a gente, cada semana, cada dia que passa, a gente tem novas publicações, novas evidências científicas. Ainda sabia-se muito pouco dessa doença quando começou a pandemia no Brasil, né, logo depois do Carnaval. Inicialmente, as gestantes não estavam no grupo de risco, mas depois elas foram incluídas pelo Ministério da Saúde, assim como as pacientes puérperas, né, até 42 dias depois do parto. Isso porque começaram a aparecer mortes maternas, geralmente no último trimestre de gestação, com gestações apresentando, né, essa paciente evoluindo, com insuficiência respiratória, precisando de parto de emergência, complicação da paciente, óbitos. O Brasil, eu acabei checando ontem, ele já tem registrado, se não me engano, 130 mortes maternas, né, entre gestação ali e o pós-parto imediato. É um dos países que mais tem morte materna.
né? Então, as gestantes, elas precisam tomar cuidado, elas precisam respeitar o distanciamento social, tomar cuidado, usar máscara, higienizar as mãos, não ficar recebendo visita em casa. Então, tem que ter todo esse cuidado, porque são um grupo de risco, sim, para complicação da doença. Até mesmo quando ela volta para casa, né? Que a família quer ver o bebê, quer visitá-la. Isso também deve ser evitado. A recomendação é que não receba visita no pós-parto, né? Isso é difícil, os avós ficam doidos para visitar, ansiosos. Mas a recomendação é que nesses 42 dias pós-parto, seja ela, o parceiro, enfim, quem irá ajudá-la ali naquele pós-parto, a cuidar do recém-nascido, mas que não receba visitas nesse momento. Uhum. E doutora, qual o contexto hoje em Três Lagoas? Essas gestantes, né, que são acompanhadas por você, na maioria dos casos, assim, tá tudo acontecendo de forma natural, tranquilo? Já foi registrado alguma paciente sua com coronavírus? Não, aqui em Três Lagoas a gente ainda não tem registro de gestante infectada pelo coronavírus, aqui não temos. Uhum. Por enquanto está tranquilo, eu até acredito que Três Lagoas está num cenário um pouco mais confortável, vamos dizer assim, pelo menos até o momento. Os casos têm aumentado aí com o passar dos dias. Existe essa tendência agora da doença evoluir no interior, né? Estava sempre nas grandes capitais, e agora começou essa migração para o interior, então a gente acredita que talvez esses casos aumentem, mas até o momento nenhum caso é registrado em gestante. E na sua opinião, enquanto uma médica, né, obstetra, você orientaria aí as futuras mamães que pretendem engravidar? O ideal é esperar um pouquinho ou dá para levar assim no meio da pandemia? Se a gestação puder ser também programada, claro. O ideal é que toda gestação seja planejada, né? Isso a gente sempre fala, que a paciente ela precisa de orientação antes de engravidar, iniciar ácido fólico, que é importante para a prevenção de alguns defeitos que podem acontecer no bebê, checar exames para ver se está tudo ok, para que ela leve um pré-natal mais saudável, tanto para ela quanto para o bebê. Nesse momento, na verdade, os especialistas do país, eles recomendam que se adie os tratamentos para fertilidade, os planejamentos de gestação. Justamente porque a gente não sabe que evolução que pode ter, a gente vê os casos de gravidade acontecendo em gestantes, né? Temos registros grandes de morte materna comparado com outros países. Então, a recomendação é para que se postergue, né, o fato de engravidar a gestação. Por outro lado, a gente tem que entender também que o país o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Uhum. Então, o que acontece numa cidade, às vezes, não se aplica em outra. Então, apesar das recomendações, a gente tem que discutir caso a caso com a paciente, né? Ver a idade dela, se é uma paciente de idade um pouco mais avançada, qual o risco que ela tem em relação à pandemia, em relação a complicações por engravidar numa idade mais avançada. Será que ela vai ter dificuldades para engravidar se ela aguardar muito? Então, o ideal é que ela passe em consulta, que converse com o seu ginecologista e que pese riscos e benefícios que ela pode vir trazer. Mas, de modo geral, a recomendação é que, se for possível aguardar, aguarde. E essa idade mais avançada seria a partir de quantos, doutora? A partir de 35 anos, a gente considera. Eu falo que mulher não envelhece, mas ovário envelhece. Porque a partir dos 35 anos nos dias de hoje ainda é relativamente super jovem, né? Porque as mulheres estão casando mais tarde, sendo mãe mais tarde. Sim, mais tarde, né? Mas por dentro tá trabalho, tudo ali, estudo, né? Mas a partir dos 35 anos já existe uma queda natural da fertilidade da mulher, que vai se acentuar após os 40 anos, né? E alguns riscos obstétricos podem começar a aumentar, mesmo que pequenos, mas pode começar, como a pressão alta durante a gestação, diabetes gestacional, parto prematuro, alguns tipos de alterações cromossômicas, síndrome de Down, né, que é a trissomia do 21, elas podem começar a aumentar nessas pacientes com idade um pouquinho mais avançada. Ah, que bacana. E, doutora, falando em algumas possibilidades aí de alterações, a gente tem ouvido muito falar sobre trombofilia, né? Uma doença que uns anos atrás era um pouco desconhecida, mas que hoje tem várias mulheres relatando. O que seria isso, doutora? E é um fator que pode aí gerar morte do feto? Quais riscos essa doença pode oferecer à gestante e como que ela fica sabendo se ela tem ou não? Na verdade, a trombofilia é uma doença caracterizada por uma predisposição dessa gestante a formar trombos, coágulos, como se existisse um coágulo
obstruindo um vaso sanguíneo que dificulta a passagem de sangue, de oxigenação para aquele tecido, e aquele tecido vai acabar entrando em sofrimento. Então, é uma paciente que tem maior risco de trombose, seja de trombose das pernas, embolia pulmonar. E na gestação podem ocorrer, vamos dizer assim, microtrombos na região da placenta e dificultar a oxigenação desse bebê, o que pode levar a abortos precoces, abortos de repetição, parto prematuro, restrição de crescimento, enfim, algumas complicações nesse sentido. A gente tem recomendação de rastreio das trombofilias para grupos específicos de paciente. Não são todas as pacientes que devem ser rastreadas para essa doença, até porque é uma doença rara. Então, apesar da gente ouvir falar bastante, né, é uma doença muito rara e a gente vai pesquisar para grupos específicos de paciente. Por exemplo, pacientes que já vêm... por isso que eu falo de planejamento da gestação, né? Uhum. Então, ela vem antes de engravidar e conta uma história de aborto de repetição ou um mau passado obstétrico, ela teve partos prematuros, teve um óbito fetal intraútero, ela tem uma história diferente que vai te levar a pesquisar essa trombofilia. E aí, lembrar que a trombofilia ela deve ser pesquisada fora da gestação, por isso o planejamento. Porque na gravidez já existe uma alteração dos fatores de coagulação da gestante. E se eu então, faço... não é algo que desenvolve na gestação, a mulher já tem já faz esse diagnóstico antes. Ah. Isso, já faz esse diagnóstico antes da concepção, antes de engravidar, né? E aí, engravidou, a gente inicia o tratamento o mais precoce possível para ajudar o desenvolvimento desse bebê e ela não vir a ter as complicações. Mas a gente não precisa pesquisar em todo mundo e não se deve fazer a pesquisa na gestação, porque às vezes alguns fatores vêm alterados, são próprios da gestação e vão acabar levando aquela dúvida, trato, não trato, como conduz, e agora eu pesquisei e veio positivo, mas é positivo da gestação, já era. Então, o ideal é que pesquise essa paciente antes da gestação. Então, por isso que vale muito a pena a consulta pré-concepção, antes de engravidar. Oi, doutora, eu vim aqui porque pretendo engravidar. E aí, ótimo, aí dá pra gente tirar toda a história clínica da paciente, ver se ela precisa desse rastreio, quem é que se enquadra, e entrar com outros tipos de rastreio e de procedimentos para deixar ela mais segura durante todo o pré-natal. Que bacana. E vale a pena lembrar que muitas mulheres hoje, elas dependem do SUS. E esse tipo de trabalho é oferecido, né, doutora, de forma gratuita, nos postinhos. O município hoje, ele oferece todo um acompanhamento, né, para as mulheres. Sim, sim. Então, elas têm, enfim, o direito da consulta ginecológica de rotina, né? A avaliação, os exames de rastreamento de câncer do colo do útero, dependendo da idade da paciente, de câncer de mamas, e tanto de contracepção, do planejamento familiar, de conversarmos sobre métodos contraceptivos e conversarmos o que é preciso fazer antes da primeira gestação, né? Antes de engravidar. Lembrando que aqui no SUS, aqui em Três Alagoas, a gente tem disponível medicamento para trombofilia também. Tá? Elas conseguem essa medicação pelo Sistema Único de Saúde, porque tem um custo mais elevado, ela vai usar durante toda a gestação, no pós-parto, então tem esse medicamento disponível. É importante, a ciência ela vem evoluindo e hoje as mulheres conseguem aí prevenir doenças, prevenir problemas, né, doutora, durante o parto, durante o pré-natal, então vale muito a pena, né, ficar atento aí e se antecipar, quem puder, claro, né, fazer o planejamento familiar conforme a doutora Larissa está indicando. Com certeza. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho do projeto do Florescer, né, a gente já recebeu aqui essa semana a enfermeira, a Anne, ela faz parte também desse programa. E nós vamos conversar um pouquinho agora com a doutora, que ela é a médica obstetra do Projeto Florescer. Explica pra gente um pouquinho como que funciona a sua parte e o que você entende aí de benefício, né, claro, sobre esse projeto tão bonito. Na verdade, a gente começou esse trabalho em equipe, vamos dizer assim, fechado este ano, né? Sou eu como médica obstetra da equipe, a Anne, que como você já disse, é enfermeira, e temos de doulas a Pamela e a Aline, que também estiveram aqui, sim, se não me engano, no final de semana, né? A gente já se conhecia antes, se encontrava ocasionalmente em alguns partos, né? E a gente comenta que é engraçado que os partos que a gente se encontrava, porque a paciente fazia esses contratos individuais, eram partos que fluíam diferente, né? Porque a gente percebia que existia uma consonância de pensamentos da equipe, de ideais, de objetivos. A gente trabalhava na mesma linha, né?
E a gente sentiu essa necessidade de trazer isso para as pacientes, porque à medida que a paciente ela tem uma equipe que pensa da mesma forma, que busca a humanização, que trabalha baseada em evidências científicas mais recentes, que respeita a opinião dessa paciente e coloca ela como protagonista do próprio parto, esse parto flui melhor, o resultado é melhor, a paciente ela sai mais satisfeita de toda a vivência que ela teve ali, de toda a experiência dela de parto, da família, enfim. Por isso a gente sentiu essa necessidade de trabalhar como equipe, de trabalhar juntas para proporcionar isso para as pacientes, realmente, para elas se sentirem mais seguras durante todo esse processo e tirarem a melhor experiência que puderem do parto. A gente até conversou aqui que ainda existem muitos medos, né? A gestante, geralmente, quando ouve principalmente falar, né, sobre o parto normal, existe aquele medo da dor, o medo de, o bebê vai passar do tempo. Ainda existem muitos mitos, né, doutora, acerca disso. Mas hoje o indicado, né, para quem pode, claro, continua sendo o parto natural? Com certeza. Na verdade, assim, é compreensível esses medos, né, e esses mitos, porque por muito tempo colocou-se a cesariana como a melhor via de parto, né? Enfim, não eram passadas as informações de forma correta e as pacientes foram acreditando que a cesariana era a melhor via de parto. Ela programava, ela fazia, ok, né, tudo bem, e recebia alta. E hoje, com os trabalhos, né, científicos, a gente vê que os riscos da cesariana se sobrepõem ao parto normal, na sua maioria, assim, né? De infecção, de sangramento, do útero não contrair depois do parto, de sofrimento do bebê nascer melhor respirando do parto normal do que na cesárea, de recuperação, de amamentação, enfim, né? Fora as consequências que as cesarianas sucessivas podem trazer para gestações futuras, né? Então, não é só ali naquele momento, ela vai ter uma cicatriz no útero, e essa cicatriz no útero pode levar a consequências para gestações subsequentes. E aí, com esses estudos, a gente vem trabalhando para mostrar para as pacientes que, na verdade, tudo aquilo que foi do passado não era totalmente verdade, assim. Lógico que a cesariana ela foi uma descoberta excepcional. Ela salva vidas, né? Em alguns casos é muito necessário, né, tanto do bebê quanto da mãe, mas ela tem que ter uma indicação real, né? Eu falo que as pacientes, elas precisam pesquisar, se informar, buscar informações reais, né? Não, às vezes, conversa. Cada parto é único. Ela não pode acreditar que, o parto da colega aconteceu isso, então eu não quero porque no dela. Cada parto é único, cada parto é diferente. Uma mãe de 3 filhos, cada parto vai ser uma experiência diferente. E ela precisa buscar informações reais para tomar a decisão dela, para que não seja baseada no medo. Eu falo que é engraçado que toda grávida, quando descobre a gravidez, ela já pensa, onde eu vou fazer um enxoval, o que eu vou comprar, eu preciso de coeiro, eu preciso de... O que eu preciso... Mas elas não se planejam para o momento mais importante da vida, que é o nascimento. É a chegada do bebê. É a chegada do bebê. E tem um médico francês que ele tem uma frase que é super famosa, que ele fala que para mudar a humanidade, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer. Esses bebês precisam nascer de forma mais respeitosa, com mais amor, né? Com mais acolhimento, no tempo deles, né? E não falar, oi, você vai nascer hoje às 8 horas da manhã, né? Quando esse bebê vai nascer? E aí a gente precisa trabalhar também muito a ansiedade da gestante, porque a gente vive num mundo em que a informação e tudo acontece em segundos, é tudo muito rápido, né? WhatsApp, né? A gente manda e-mail já é atrasado, né? Porque você manda um e-mail e já manda o WhatsApp falando que mandou e-mail, né? Então o e-mail já ficou obsoleto. É bem isso. E a gente precisa trabalhar isso, porque ela precisa entender que ela precisa guardar, né? Que o bebê não tem uma data de validade, né? Olha, vai passar da hora. Sempre parece que o bebê tem uma data para vencer, né? Olha, ele fala, vai, não tá maduro, não tá maduro, vai passar. Vai passar da hora, vai vencer. O cordão vai enrolar no pescoço. Sim, então tem muitos mitos. E aí o ideal é que ela tenha uma equipe que trabalhe com informações claras para ela poder tomar uma decisão consciente. E quais os benefícios aí para a gestante? Ela precisa desse acompanhamento desde o comecinho, né, doutora? Porque, para saber, assim, para já começar a amadurecer a ideia de que se vai ter ou não parto normal. Sim, assim, nunca deixar essa conversa para o último trimestre de gestação ou para o último mês de gestação ali com o seu obstetra, né? Sempre descobriu a gravidez, vai se informar sobre parto, sobre o que pode acontecer, sobre o que ela pode, o que ela não pode, quais são os riscos que cada tipo de parto pode trazer para ela, né? Quais as complicações que isso pode ter.
A nossa equipe, ela trabalha, a gente disponibiliza vídeos, links, documentários, livros, para essas gestantes irem lendo durante o pré-natal para fechar a opinião delas. E aí, para que elas montem o seu plano de parto, o que elas querem, a equipe vai sempre orientá-las a adquirir, assim, posições e tudo mais que sejam favoráveis para que esse parto evolua melhor, de forma mais natural. Então, ela tem que buscar essa informação desde o começo, não desde para o último trimestre ali, né? Porque aí já vem uma ansiedade, ali já houve um monte de história de vizinha, da amiga, da não sei Das quem. avós. E, Que as avós são, elas são ótimas para falarem, né? Ai, na minha época, se existisse cesárea, eu não ia sofrer tanto. E assim... A gente ouve muito. A gente não pode tirar o crédito delas, porque assim... infelizmente, os partos mais antigamente foram muito medicalizados. Isso num passado recente. Né? E quanto mais medicação a gente fazia, mais complicações a gente tinha. Então, os partos eram mais dolorosos, com certeza, né? Pouco se entendia que o que era aquela dor, e enxergava realmente aquela dor como sofrimento. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar, porque acabou criando uma ideia de que a paciente que tem condição financeira, ela faz uma cesárea, que não tem, faz um parto normal. Como se fosse uma punição, né? Como se fosse uma punição, você precisa passar por isso, né? Não é assim. Né? E aí a gente vê que até inverteu, porque agora as pacientes do SUS têm procurado cesárea porque não tem informação de qualidade, falta política pública para trabalhar a educação dessas pacientes, e aí ela chega na maternidade com 39 semanas, e aí, você quer normal ou cesárea? Ela lembra de tudo que ela ouviu da avó e tudo mais, e ela vai acabar indo para uma cesariana por medo, né? Então, falta política de incentivo, de educação, para que ela tome uma decisão baseada em evidência e consciente, sem ser por medo, né? E as pacientes particulares ou de convênio que vão com médicos que sejam, vamos dizer assim, que trabalhem mais nessa parte de humanização, de informar essa paciente com informações reais, ela acaba optando pelo parto normal. Então, está tendo uma troca, na verdade, né? E o ideal é que as pacientes vão para parto normal. E lembrando que na época de pandemia, isso também acontece. Eu oriento minhas pacientes no posto de saúde também sobre isso. Porque essa gestante, ela precisa se expor menos, né? E se ela vai para uma cesariana, o círculo de pessoas que vai entrar em torno dela naquele momento é muito maior. Ela tem um anestesista, ela tem um auxiliar do anestesista, o responsável técnico que levou ela até o hospital no centro cirúrgico na maca, o que traz, a enfermeira, fica na sala de recuperação anestésica, enfim... Tem muitas pacientes muito mais exposta a outros profissionais e para se contaminar, fora que o tempo de internação é maior. No parto normal, não, né? Ela vai entrar, vai ter o acompanhante dela, que vai ser o único, não pode trocar nesse momento, né? Ela não pode ter visitas, mas ali, quietinho, numa sala, né? 1 ou 2 profissionais no máximo, e ela pode, né, evoluir esse parto tranquilamente, de forma segura, né? E, doutora, é possível identificar com antecedência se a mulher ela está apta ou não para o parto normal? Na verdade, as pacientes sempre perguntam isso. Mas será que eu posso ter um parto normal? Desde que ela não tenha uma contraindicação absoluta para o parto normal, né? Que é uma indicação absoluta de cesárea, pacientes que fizeram retiradas de mioma, pacientes que têm placentas que obstruem o colo do útero, quando o bebê não rodou, e é o famoso bebê de atravessado, que a gente chama de bebê transverso. Enfim, quando ela tem indicações reais de cesariana, a gente consegue identificar isso durante o pré-natal e já conversar com ela. Olha, teu parto vai ter que ser uma cesárea por isso, por aquilo, né? Enfim, alguma complicação, um descolamento de placenta, enfim. Agora, algumas indicações podem acontecer durante o trabalho de parto. Então, ela entrou em trabalho de parto, ela está evoluindo um parto normal, e aí existem algumas complicações ali no momento que podem acabar indicando uma cesariana. Mas toda mulher, ela vai entrar em trabalho de parto no momento, né? Ela pode chegar a isso? Sim, a gente não pode falar que 100% das mulheres entram em trabalho de parto, né? Mas a gente precisa esperar, porque muito a gente vê assim, meu bebê nasceu de 39 semanas porque eu não entrei em trabalho de parto, mas poxa, tinha mais 2 semanas pelo menos para esse bebê, né? Será que não entraria em trabalho de parto? Então a gente precisa aguardar. Então assim, todo organismo, ele se programa, eu falo isso para as gestantes, todo organismo vai se programar para um parto normal. Porque é o natural. É da natureza, natural. Né, doutora? Então, vai ter a dor no quadril, porque esse quadril vai abrindo, esse bebê vai rodando, vem as contrações de treinamento para ir posicionando o bebê, para ir descendo esse bebê na bacia, né?
ela não, o organismo e o bebê não sabem se você está planejando uma cesariana eletiva, marcadinha com horário, ou se você vai deixar entrar em trabalho de parto. Mas ele vai se programando para isso. Então, se ela não tiver uma contraindicação absoluta para o parto normal, ela tem que aguardar essa mulher entrar em trabalho de parto. Então, assim, o bebê é muito grande, não vai passar? Não sei, precisa entrar em trabalho de parto, né? O organismo vai se preparando, a bacia vai abrindo, as contrações vão ajudando. E às vezes você acha que o bebê é grande, ele nasce. Né? Porque antigamente a maioria era parto, né? Doutora, e também as mulheres falam, eu não dilato. Isso é mito ou é verdade? Entrou em trabalho de parto? Essa é a primeira pergunta, não é? Eu não tenho dilatação. Foi aguardado o tempo necessário para saber se tinha dilatação? Pensou-se em mudar de posições, em fazer essa paciente caminhar? Às vezes, a gente, por mais... o ideal é que o parto seja cada vez mais natural e menos medicalizado, mas algumas situações, às vezes, impõem que a gente use algum medicamento para ajudar nas contrações dessa paciente e evoluir esse parto, né? Mas essa história de, eu não dilato, por isso... foi uma cesariana, será que não dilata mesmo? Será que aguardaram o tempo que precisava ser aguardado? Será que deram tempo desse bebê entrar em trabalho de parto? Né? Porque muitas vezes que você ouve isso, foram gestações que foram feitas cesáreas antes de 40 semanas. E a gente sabe que primeiras gestações costumam passar de 40 semanas. Que geralmente o parto cesariano, até com 38,5, tem gente que já... Teoricamente, com segurança, a recomendação é que a gente aguarde pelo menos 39 semanas. Ideal. Se ela quer uma cesárea, enfim, aguarde entrar em trabalho de parto, romper bolsa, né? A gente sabe que o bebê está nascendo na hora que ele quer nascer, né? Isso faz diferença, a gente tem certeza que esse bebê está maduro, ele está pronto para o nascimento, né? Uhum. Então, por exemplo, ela tem um bebê que está sentado, não é uma indicação absoluta de cesárea, né? Desde que ela tenha uma equipe treinada para fazer partos de bebê sentado, ela pode ter um parto normal. Mas, enfim, ela não tem essa equipe e ela vai para uma cesariana. Ela não precisa fazer uma cesariana marcada. Ela pode entrar em trabalho de parto. Ela pode aguardar, né? Ser o momento ideal do nascimento daquele bebê. Que legal, essas informações bem esclarecedoras, né, doutora? Em relação àquelas mulheres, conforme você disse, depois dos 35 anos, elas engravidaram... hipertensão na gestação, né? Conforme você disse que pode aumentar o risco, elas também podem ter um trabalho de parto ou não? Podem Podem sim. ter mesmo com pressão? Podem sim, porque a gente, na verdade, ela não vai com o pico hipertensivo e tudo mais evoluir o parto normal, mas a gente tenta estabilizar essa paciente ali, enfim, ela iniciou o trabalho de parto, está com pico hipertensivo, a gente tenta estabilizar, avalia bem-estar do bebê e da mãe, né? E se bem-estar está ok, a gente consegue controlar essa pressão, ela pode evoluir para o parto normal. Paciente com diabetes, todas elas podem evoluir para o parto normal. Não é uma indicação absoluta de cesariana, não. A não ser que a gente tenha realmente, a gente tenha pré-eclâmpsia, né? E a gente tem casos de pré-eclâmpsia que evoluem, às vezes com eclâmpsia mesmo, que já são as convulsões, às vezes o bebê não está bem, a mãe não está bem, os exames da mãe começam a piorar e aí realmente ela precisa de um nascimento mais rápido, vamos dizer assim. Aí a gente não conduziria o parto normal. Mas fora isso, se a gente consegue estabilizar essa mãe, a pressão dela, o bebê está bem, ela pode evoluir para parto normal, sim. E aquelas mulheres aí que estão nos ouvindo e que quiserem ter acesso, né, a vocês, a esse grupo, né, de profissionais do Florescer e que já tiveram um parto cesariano, elas podem ter um parto normal? Porque os antigos falam isso também, né? Uma vez cesárea, sempre cesárea. Não, com certeza, né? Esse lema não é verdade, mito. É um mito. Até porque muitas cesarianas foram mal indicadas, né? Muitas foram para uma primeira cesárea, por pressa, porque não aguardou entrar em trabalho de parto, porque estava com medo, e não porque não tem, assim, a possibilidade de evoluir daquele parto. Muitas vezes a cesariana não foi indicada de forma correta, né? E a gente faz partos de paciente com cesariana anterior, tranquilo. Hoje a recomendação até... e aí depois vem, 2 cesarianas... Agora é cesariana. Uhum. Também não é verdade mais, né? Então, os trabalhos científicos mostraram pra gente que os benefícios dela ainda no parto normal ainda se sobrepõem aos riscos que ela tem na cesariana. Então, tudo tem que ser discutido com a paciente, ela tem que estar ciente de riscos e benefícios das duas vias de parto para tomar a decisão dela. Mas esse mito de que uma vez cesárea, sempre cesárea, não é verdade, né? Se a paciente tiver uma cesárea e quiser ter 10 filhos, ela vai ter 10 cesarianas?
né? Não tem Coisa como. que a gente já até ouviu antigamente, né? As pessoas, eu falo muito antigamente porque a gente vive no nosso dia a dia cercado de pessoas, né? Tem as avós, as tias. Então, nesse contexto, não tem como a gente estar relatando ao passado, né? E das mulheres, algumas falarem, não, eu queria até o normal, mas o meu foi cesárea e já era. Aí, por isso até que eu perguntei isso para a doutora. Então, você aí que teve um parto cesariano e queira ser mãe novamente, além de, se possível, planejar, né, doutora? Com certeza. A gestação, é possível sim ter um parto normal. Se programar para o parto normal, com certeza. Pode sim. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigada aqui por ter trazido tantas informações importantes, né, para todo mundo que está por aqui. Mas antes eu gostaria de abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. Se teve alguma coisa que você gostaria de falar e ainda não falou, fique à vontade. Fala também onde essas pessoas aí, essas mamães, podem te encontrar, né? Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do meu trabalho, de trazer informação para as pacientes. Acho que a informação é sempre bem-vinda. Acho que 9 meses de gestação são poucos para conseguir estudar tudo que precisa estudar, né? Para a gente se programar, tanto com parto, como educação dos filhos e tudo mais. Mas eu fico disponível para as gestantes. Então, pelo SUS, eu atendo ali na unidade do Vila Nova, no Miguel Nunes, e tenho meu consultório, estou atendendo ali na Clínica Santec, que fica na Rosário Congro, se alguém precisar. E para a nossa equipe, né, a gente tem o Instagram, florescer.com_amor, né, a gente sempre coloca informação, faz workshops para trabalhar, para orientar sobre parto, sobre fisiologia do trabalho de parto, sobre qual que é o cenário que essa paciente encontra em Três Lagoas. E lá tem telefones para entrar em contato com a gente e tudo mais, então vale a pena dar uma olhadinha. Vale sim. Tá joia, doutora. Muito obrigada, viu, pelas informações e pela presença. Eu que agradeço.